Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve Que vem. momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. A vitória está em ti.
Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos os nossos ouvintes, você internauta, você amigo, irmão, que sempre está conosco. Queremos lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez através da nossa rádio web da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas, e também através das redes sociais, nosso portal ADSMC. Se você não se inscreveu ainda, busque se inscrever, dá um like aí, passa esse endereço eletrônico para seus amigos. Todos os sábados estamos aqui, a partir do meio-dia, trazendo uma palavra de reflexão em nossa lição bíblica. Este é o programa Escola Dominical, a voz da Escola Dominical, trazendo uma palavra ao seu coração. Bem, essa semana estamos com a lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. E temos uma palavra para o seu coração. Portanto, vamos juntos, vamos ler já o texto bíblico, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículos 43 a 51, assim nos diz a Santa Palavra. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Amados, a lição de número 8 vai nos falar de Jesus, que viveu a experiência humana. Ora, ele foi 100% homem e 100% Deus. E isso é importante porque, sem Jesus ter vivido a experiência humana, como ele seria nosso Salvador? Número 2, como ele poderia nos ajudar, como disse o escritor aos Hebreus, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque viveu como homem, teve sua experiência humana. Bom, então na lição vamos ver que Jesus teve essa experiência, nas profecias do Antigo Testamento já comprovava isto, não é? A experiência humana de Jesus, através do seu nascimento, não é? Através das suas limitações, das suas necessidades. Então, é isso aí que nós vamos estar tratando com você. A experiência humana de Jesus, começando pelas profecias do Antigo Testamento. Nós vemos que muitas pessoas sempre duvidaram que Jesus tenha realmente nascido e existido, mas muitos historiadores escreveram sobre ele, como os historiadores romanos, né? Tácito, Plínio, o próprio historiador Flávio Joséfo, né? Até o Talmud se refere a Jesus de Nazaré como uma pessoa histórica que viveu a experiência humana. Então não só a Bíblia, mas historiadores também confirmam a experiência humana de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas descrevem circunstâncias do nascimento, né, de Jesus, indicam claramente a sua vida. Ele cresceu em graça, né, crescia em estatura. Então, era uma criança normal que viveu sua experiência, né? Mas também os evangelhos mostram a intervenção direta de Deus nas suas experiências. Já disse certo escritor que há mais ou menos 300 referências no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus.
E isso vai nos fazer entender exatamente que ele viveu essa experiência, né? Através do seu nascimento, Jesus teve um nascimento normal, né? A experiência humana de Jesus, não é? No alistamento de seus pais, eles foram alistados, eles se deslocaram, não é? César Augusto ordenou que se fizesse um alistamento do Império Romano. Cada um ia para o seu posto para se alistar, né? Isso fazia parte. O decreto foi assinado cerca do ano 8 a.C., mas provavelmente não entrou em vigor, senão alguns anos mais tarde. Mas Lucas 2 primeiro diz que aconteceu naqueles dias. Saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. A expressão todo mundo significa todo o Império Romano tinha que se alistar. E lá vai José e Maria se deslocando, né? Exatamente da Judeia para Galiléia, né? Para que exatamente se cumprisse o que fora dito. Jesus nasceu em Belém, né? Em Belém da Judeia, melhor, né? Para que então ele pudesse cumprir mais uma profecia ao seu respeito. Então José se desloca, né? E vai exatamente de Nazaré, onde ele vivia, vai para Belém da Judeia, e ali se cumpre os dias e nasce Jesus. Miqueias, 500 anos antes, já havia falado que Jesus nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que será guia de Israel. Então, as coisas vão se encaixando. O nascimento de Jesus acontece naturalmente, né? A Bíblia fala da sua tribo, né? Na Judéia, cada homem voltava à cidade dos seus ancestrais. E Jesus volta, né, exatamente para a cidade de Davi. Tanto José, seu pai adotivo, quanto Maria, sua mãe, né, eram descendentes de Davi. E a palavra vai se cumprindo nos mínimos detalhes. Uma viagem de mais de 112 quilômetros. Mas acontece para que Jesus nascesse segundo as profecias. Então vá acompanhando os detalhes, né? A experiência humana de Jesus através da observação da lei. A lei foi observada, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Então, não há por que duvidar da humanidade de Jesus. Nós estamos numa sequência de estudo apologético, isto é, defendendo a nossa fé. E vamos observar efetivamente que Jesus se humanizou e viveu entre nós. João, em seu evangelho, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando da humanização de Jesus. Ele se encarnou, né? Se encarnou, o Verbo se fez carne. Então viveu a experiência humana, né? A humanidade de Jesus é uma realidade, não é um conto de fada, não, né? A gente vê no estudo todos os detalhes, né? Esta noção de um Deus homem é peculiar ao cristianismo. Deus se humanizou, né? A decorrência da própria singularidade do cristianismo, né? É em decorrência exatamente, né, dessa verdade. Tem origem em Deus e um Deus que se fez homem, um Deus que veio, né? É Deus quem vem religar o homem a si, não o homem que, por suas forças, cria uma forma de religar-se ao seu Criador. Tinha que ser um Deus homem, que entendesse o homem, que falasse a linguagem do homem. E Jesus se humanizou e habitou entre nós. E disse o evangelista: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, falando da sua deidade. Então, diante destas circunstâncias, não há como isto ser feito sem que Deus descesse ao nível humano. E foi exatamente o que aconteceu, né? Jesus veio, né? Diz lá no Salmo 8, 3 e 4, né? O mortal se fez homem mortal. O que é o homem mortal? Para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. É uma palavra exatamente voltada para a humanização de Jesus, mostrando que, como nós somos frágeis, seres humanos, mortais, Jesus se fez homem e habitou entre nós. Isso demonstra o amor de Deus para conosco, né? Deus provou este amor, descendo ao nível de ser humano, né? Se tornando homem. Ele próprio, sendo Deus, se fez homem.
Glória a Deus. Como bem afirmou Sadhu Sundar Singh, né? O apóstolo dos pés sangrentos, ele diz na sua poesia: o amor sem limite de Deus foi manifestado na encarnação de Jesus e na redenção, que sob outras circunstâncias teriam permanecido encobertos. Mas os redimidos, depois de terem provado a amargura do pecado, desfrutarão mais ricamente da felicidade do céu, assim como após um sabor amargo, a doçura do mel dá maior deleite. Assim o homem, após provar a experiência do pecado, ele pode ser redimido por Jesus, porque no céu eles não pecam mais, mas em mansidão e obediente amor eles vão viver servindo ao Deus Pai e habitando com Ele em alegria para todo sempre. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, baseada exatamente na humanização de Jesus, que veio, se humanizou, se tornou homem, como o homem se fez servo, disse o apóstolo escrevendo aos Filipenses, como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui está a revelação do amor de Deus para com todos nós. A humanização de Jesus é a prova do verdadeiro amor de Deus, não é? O texto bíblico diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra grega aqui, arpagmos, não é? O significado é agarrar com força. Não, Jesus não se agarrou, ele se desfez, ele abriu mão, não é? Ele se despojou, glória a Deus, para exatamente Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não se agarrou à sua divindade, às suas prerrogativas, abriu mão da glória divina para se fazer homem e, como tal, enfrentar a existência humana, como o homem vivesse, não é? A experiência deste mundo para redimir toda a humanidade. Então isso é maravilhoso, não é? E nós não podemos abrir mão desta fé, desta crença, desta doutrina que Jesus viveu assim a experiência humana, não é? Na sua circuncisão como criança, não é? Como criança no templo para ser apresentado, não é? O Evangelho de Lucas 2, 22 a 24 disse que Jesus foi levado ao templo para exatamente participar daquela cerimônia que era chamada a festa do Mitzvah, quando a criança era demonstrada filho herdeiro. Só que Lucas vai nos dizer que ele se perdeu. Foi achado 3 dias depois, já tinha encerrado a cerimônia, e Jesus nem em outro lugar diz que ele foi apresentado como filho herdeiro de José. Mas lá no batismo, né, capítulo 3, 21, 22 do Evangelho segundo Lucas, aí quando Jesus vai saindo das águas, o céu se abre, o Espírito Santo desce, e uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, o meu filho herdeiro de tudo. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Então Jesus cumpriu, né? Cumpriu toda a justiça de Deus, cumpriu todos os detalhes. Não há por que duvidar que Jesus experimentou essas experiências, né? Glória, vivenciou a experiência humana. Ele tinha limitações, né? Ele sentiu necessidade. Jesus sentiu fome, sentiu sede, né? Ele sendo, né, o pão da vida, a água da vida, mas como homem sentiu fome, sentiu sede. Jesus chorou, Jesus sentiu tristeza, né? Quando ele vai entrando lá em Jerusalém, né? Na morte de Lázaro diz que ele chorou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se alegrou, a Bíblia diz que Jesus se alegrou. Lucas 10, 21 diz que Jesus se alegrou, não é? Diz que Jesus foi tentado, a Bíblia diz que Jesus foi tentado como homem. Jesus demonstrou compaixão, misericórdia, sentiu emoções, não é? Então ele viveu a natureza humana, sofreu com dor, com a morte, não é? Jesus possuía e possui, não é? Exatamente. Ele passou por essa experiência para exatamente nos ajudar, para sentir o que nós sentimos. Através da sua vida social, Jesus passou por experiência, seu envolvimento social, foi a casamentos, comeu em banquetes, visitou famílias, resolveu situações. Olha, os moradores de Nazaré admirados com o que viam, Jesus fazendo milagres e maravilhas. Os 3 países fora de Israel que o Senhor Jesus visitou foram Egito, Líbano,
as antigas cidades de Tiro, de Sidom, na Fenícia, ele foi até a Jordânia, esteve no casamento em Caná da Galileia, né? Diálogo de Jesus com a mulher samaritana mostra que experiência Jesus teve ali com sede, mas mostrando o seu lado humano, né? Seu relacionamento com as pessoas, ele rompeu barreiras geográficas, culturais, né? Barreiras étnicas, religiosas, participou da vida com publicanos, pecadores. É a experiência humana de Jesus. Né? No capítulo 7 de Lucas, né, nós encontramos Jesus encontrando pessoas ali, curando aquele servo, né, de Cafarnaum. Né? Então, a Bíblia prova que Jesus viveu essa experiência. Né? A sua vida espiritual também mostra Jesus orando, mostra Jesus, né, com os discípulos passando a noite em oração, vivendo experiências, né, sendo tentado, mas também participando de reuniões, como na sinagoga, né, quando ele pegou ali o texto bíblico e leu, Jesus lia, né, glória a Deus, lia os profetas, leu o profeta Isaías. Se hoje se cumpriu esta escritura, a Bíblia não diz, mas Flávio José em seu livro diz que havia uma cadeira vazia na sinagoga, e quando Jesus entrou ali no sábado e leu aquele texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diz que ao terminar dele, ele sentou-se na cadeira vazia e os olhos de todos estavam fitos nele, porque só quem podia sentar naquela cadeira, segundo a tradição, era o Messias. Então Jesus viveu todas essas experiências, provou sua humanidade. Ele não era um espírito, como diz alguém. Não, Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Por isso ele cumpriu todo o projeto da salvação. Nasceu de uma mulher, né? Cresceu em estatura, em sabedoria, teve mãe, além de irmãos, além de irmãs. Né? Morreu, ressuscitou, deu provas. Precisou da unção do Espírito Santo. Enfim, aprendemos que Jesus viveu plenamente a experiência humana, em todos os seus aspectos, sem deixar de ser Deus. Por isso ele executou o plano da nossa salvação, está nos céus à direita de Deus. E diz o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que ele vive eternamente para interceder por nós. Ele conhece a natureza humana melhor que ninguém. Quando sofremos, ele entende o que estamos passando. Quando passamos solidão, Jesus entende, ele também passou solidão. Quando temos fome, sede, quando estamos tristes, quando choramos, tudo Jesus entende, porque ele viveu a experiência humana. Então que Deus abençoe a cada um dos nossos professores, dos nossos alunos, que possam passar com muita segurança, com muita propriedade, essa lição da experiência humana de Jesus, dizendo que se ele não foi 100% homem, como ele poderia morrer no lugar do homem para nos salvar? Se ele deixou de ser Deus, como diz alguns, como ele poderia pagar o plano, o preço da nossa redenção? Lucas, escrevendo Atos 20, 28, disse que o Espírito Santo nos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Venha à escola bíblica, Deus tem uma palavra para o seu coração. Oremos ao Senhor. Se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, eu lhe convido a entregar sua vida a Ele nesta hora. Se arrependa dos seus pecados e diga: Jesus, me perdoa, me aceita, me recebe como filho, e Ele vai lhe ajudar. Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tua bondade infinita, por teu amor, Senhor, revelado a nós na humanização, na crucificação e na ressurreição. Sei com aqueles que estão arrependidos te pedindo ajuda. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Continua nos abençoando em tudo, Pai, nos guardando na proteção do teu sangue. Nós já te louvamos e já te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
Querido, fique na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Ouçamos mais este belo hino e voltaremos no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, do deserto és recanto de paz, do que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus.